Bom dia a todos, né? Quero agradecer demais a presença de todos aqui e aí na telinha, né, do outro lado, na telinha, pelo lançamento do livro Ocre. É o livro do meu irmão, que era um grande artista e que nos deixou ainda, além dos seus quadros, o legado desses contos muito bem escritos e contos que foram ilustrados pela minha nora, Gabriela, e que eu acho que vocês vão gostar bastante. Quero primeiro agradecer Olavo Romano, agradecer muito. Olavo Romano foi a primeira pessoa que leu o livro fora do seio familiar e ele gostou demais e animou essa publicação. Foi ele que deu o maior gás para essa publicação. E Olavo Romano me apresentou o Leonardo, né, e o Grupo Caravana, que deu todo esse acabamento maravilhoso ao livro, além de também dar muito valor a ele. Gostou demais, foi uma crítica muito positiva e que animou a gente mais ainda a fazer esse lançamento. Eu queria primeiro, então, apresentar a vocês o Gerson Flávio, o Gago, um gênio inventor. Nasceu em Belo Horizonte no dia 20 de janeiro de 1952. Segundo filho dos 7 de Maria Otília Lopes Bozon e Gerson de Brito Melo Bozon. E aí aqui eu cumprimento a minha mãe, que está lá do outro lado da telinha, e ela está com uma crise de labirintite, não pôde vir, mas está lá nos assistindo. Um menino lindo, cabelos claros em cachos, olhos azuis como safiras e destacadamente curiosos, como revelam as primeiras fotos da infância. Sempre com um pequeno objeto entre os dedinhos e o olhar no detalhe. Uma formiguinha que passa carregando uma folha maior que ela, o desenho das teias de aranha, o mistério dos vagalumes, o orvalho nas folhas ao amanhecer, fazendo um arco-íris. A luz e as cores do dia, a colcha de estrelas no céu da noite. Tudo isso ele depois me mostrou, diante dos meus olhos desatentos. Das estrelas sabia tudo, alérgico, muito sensível e de uma inteligência desconcertante. Aprendeu muito cedo que a vida impunha limites, ceifava desejos e exigia coragem. Para Gerson Flávio, a vida moldada por 34 anos quase sempre foi luta. Para nós, irmãos, o Gago, que não gaguejava, apenas uma redução do seu nome, era um gênio inventor. Adolescente, com arame fazia uma bicicleta e outras peripécias. Desmontava motores e montava outra coisa com as peças para tornar nossas brincadeiras mais engraçadas e mágicas. Adorava passar sustos. Histórias com fantasmas eram as nossas prediletas. Desenhava lindamente, cortava e colava em papel de seda para produzir papagaios deslumbrantes. Esculpia com papel de jornal caveiras assustadoras. Eu era sua assistente, em laboratórios reais e imaginários. Adulto, um belo homem. Encantava meus filhos ainda pequeno com criações a partir de qualquer material, ou inventando histórias, ou apresentando um sapo invisível que morava em suas mãos e coachava ao movimento delas. Mas havia um mundo interno nele perturbador, incompreendido, inalcançável por nós, que volta e meia o jogava na escuridão. Todas as vezes que eu ouço a música The Sound of Silence, de Simon e Garfunkel, me lembro com o coração apertado de sua linda figura. Transcrevo aqui a tradução de parte, pois revela, em minha visão, boa dimensão da sua dor. Olá, escuridão, minha velha amiga. Eu vim para conversar com você novamente. Por causa de uma visão que se aproxima suavemente, deixou suas sementes enquanto eu estava dormindo. E a visão que foi plantada em minha mente ainda permanece dentro do som de silêncio. Aos trancos, conseguiu cursar o enfadonho e massificado ensino primário e médio. O mundão dele exigia outros aprendizados, outros interesses, outros desafios. Daí
Escancarada sua vocação artística, foi para o Rio de Janeiro, a convite do nosso tio, o talentosíssimo chargista Mauro Borja Lopes, o Borjalo. Lá, prestou vestibular e iniciou o curso de artes na Escola de Belas Artes da Universidade do Rio de Janeiro. Pelas mãos dos Borjalos, Gago, aos 17 anos, também provou seu talento nas charges, fazendo algumas para a revista O Cruzeiro, a mais importante na época. Terminou seu curso na Escola de Belas Artes da UFMG. E vejam a coincidência. Antes era um curso de arte da Escola de Arquitetura, que, pelas mãos do então reitor Gesso de Breto Melo Bozon, foi transformado na unidade acadêmica, integrando o sistema de ensino superior da universidade em 28 de fevereiro de 1968. Nas belas artes, Gago vivia um período muito rico, produziu muito, e vocês vão poder ver aí no telão as suas obras. Quadro, painéis, fotos, cerâmicas, esculturas diversas, sendo inclusive premiado. Hoje, suas peças e telas enriquecem nossas casas. Na escola, foi destacado, reconhecido e estimado por grandes nomes, como os de Amilcar Martins, Yara Tupinambá, José Maria Ribeiro, que ontem nos presenteou belamente com um retrato, uma pintura que ele fez dele. Era um aluno tão querido, é um aluno tão destacado de José Maria Ribeiro, que ele nos presenteou com um retrato desse grande retratista que é José Maria Ribeiro e que a gente agradece de coração. Diara chegou a ser assistente, mas de tempos em tempos a escuridão, velha amiga, que nunca o deixou de vez, chamava-o ou era chamada. Perturbadora, avassaladora. E por tudo que foi feito e por tudo que não foi feito, eterna dúvida dos que amaram, dentro do som do silêncio, em sonhos inquietos, andou sozinho ruas estreitas de paralelepípedos. Foi o período que escreveu esse livro, Ocre. Comprovou mais um talento artístico, agora nas letras. Pouco tempo depois, em 20 de maio de 1986, entregou-se definitivamente a ela. Esse, então, é o Gago que vocês vão conhecer através desse lindo livro. Eu gostaria de que o Leonardo falasse um pouquinho sobre como ele percebeu e publicou esse trabalho. Você sabe. Bom dia para todos e todas, para quem também nos acompanha pela transmissão. Foi um prazer imenso conduzir esse projeto com a Patrícia, a quem eu parabenizo muito. É um desafio. Ao longo dos meses, nós conversamos muito sobre publicar, não publicar, como fazê-lo, tendo em vista que o autor partiu em 86, né, num ano que eu nem havia nascido, eu sou de 88. Né? Quando eu li, acompanhei essa revisão, acompanhei o projeto de ponta a ponta como coordenador editorial, além da Poliana, quem marca, quem conduz esse selo nosso, Princeps. Eu achei muito interessante. Logo me recordei de Maupassant, que eu cito na contracapa, e do Poe. Tem muito do noir. Né? A preocupação era expor o autor. Né? E eu disse a Patrícia agora que eu tenho certeza que ele publicaria. Eu tenho essa impressão, porque é um texto muito bom e é um texto que basta a si mesmo, para além de qualquer outra questão. Publicar num ano como este é um desafio, publicar sempre é um desafio. Neste ano, mais ainda, é um ano atípico para todos nós, mas eu sempre digo o que eu aprendi há muitos anos com o seu Amadeu, da livraria Amadeu, pioneira aqui de BH, que nas épocas de crise as pessoas leem e as pessoas escrevem mais. É um livro lindo, muito bem trabalhado, tenho certeza que vocês vão gostar. Espero que ele esteja nas livrarias em breve, a partir de janeiro, agora que a gente lança a obra. Né? Fiquei muito feliz, viu, Patrícia, por ter podido escrever essa contracapa. Não era algo que eu pensava fazer e rolou, e foi muito, muito legal. Ajuda a minha própria história, como escritor, como editor, como leitor também, porque eu também me tornei
um leitor, né? Espero que a gente tenha outras coisas do Gago para publicar, não só textos, mas a obra pictórica dele, a obra. Ele tem uma obra, e é isso que a gente está fazendo hoje, inclusive nesse 13 de dezembro, no encerramento do nosso segundo ano literário. Acho que a gente fecha com grande estilo, com o Gerson e com vocês todos. Obrigado, gente. Parabéns pela iniciativa, viu, Patrícia, mais uma vez. Obrigada, Leonardo. Eu quero também agradecer aqui ao meu sobrinho, Rodrigo, por ceder esse lindo pub para a gente poder fazer esse encontro marcante aqui. E queria passar, então, a palavra para o doutor Rodrigo Nicolato. Ele também foi um grande contribuidor para que a gente tivesse essa coragem de publicar esse livro, porque ele também me encontrou uma obra muito especial nesses contos, né? E eu gostaria, então, de ouvi-lo, doutor Rodrigo. Imagina ser chamado de doutor num palco de pessoas tão importantes, interessantes. Eu fico até muito tímido, vamos dizer assim. Então, obrigado, doutora Patrícia. Obrigado, professor Gamboge. O mundo nos aproxima por coincidências, né? Eu fui aluno da professora Wolfang, do professor Francisco Bozon, quando eu vim para cá, em Belo Horizonte, na década de 90, né, quando fazia mestrado. Eu já conhecia o professor Gamboge nas épocas de política, isso aí em 1990, 91, por ali, por questões aí partidárias da época, né? Eu muito menino e muito pequeno, como até hoje sou, né? E também convivi com o Leandro, né? E tudo. Então, a vida nos aproxima de certa forma, né? Eu acho que... Então, mais uma vez, muito obrigado, né? Me sinto tímido e pequeno diante de uma obra e de pessoas aí tão importantes e com tantos méritos. A gente sempre vai, até como psiquiatra, se valer das dúvidas de como que as pessoas se tornam tão cultas, tão inteligentes, tão sensíveis, e como que a cultura, a inteligência, a sensibilidade nos tocam, né? A arte inspira todos, né? Sendo psiquiatra ou não, independente de qualquer formação, a arte tem uma função de amenizar o sofrimento do mundo de maneira muito intensa. Pena que aqueles que são tão sensíveis, às vezes, também sofrem, né? Acho que só não sofrem quem é psicopata, né? O psicopata não sofre, né? O sonho dos sensíveis é ter um pouquinho de psicopatia para poder ficar inerte, né? Mas se não fossem os sensíveis, os ansiosos, deprimidos, o mundo seria muito pior do que está. E os gênios, né? Os sensíveis, os inteligentes, os cultos, os que percebem coisas que geralmente as outras pessoas não percebem, eles estão sempre anos à luz aí do que acontece, né? A questão do Spinoza como filósofo, da forma que ele escrevia sozinho, né? Na Holanda, vindo de família portuguesa, a questão afetiva toda foi muito, né, 300, 400 anos atrás, o Spinoza já dava traços de como os afetos são importantes, até com questões neurobiológicas, inclusive, né? Eu estou relendo Albert Camus, A Peste, que não tem nada a ver com questão de pandemia, porque ele toca de maneira muito figurada, com o absurdismo. Quem sou eu para entrar no terreno da linguística, da letras e tal, mas a gente brinca um pouquinho disso também. E como que o Albert Camus, ao narrar a invasão francesa pelo nazismo, ele faz, nos países muçulmanos ali de colônia francesa, ele faz uma questão como se fosse a peste mesmo, né, transmitida aí, ou conduzida pelos ratos. Mas se você reler, e humildemente os convido para isso, se você reler A Peste e tomar para a questão da pandemia, a cultura e a sensibilidade antecipam o que a gente deveria fazer e os temores que a gente passa a ter. Então, acho que o gênio tem um pouco disso, né? É de ser tão gênio que sofre, nos provoca dor, mas nos provoca alívio. É que o Gerson Flávio nos traz, né? Quer dizer, a pessoa vai para belas artes, vai para arquitetura, e a gente vai lembrar, né, estomado pelo pai como reitor, quer dizer, que berço cultural, que berço de contestação no bom sentido,
né, como que a inteligência, a cultura, a sensibilidade passaram a se expressar com muito mais facilidade nesse ponto, né? E eu ainda vou ser arrogante um pouco. Eu vejo no Gerson Flávio dois brasileiros muito importantes para mim. Eu vejo Augusto dos Anjos, né, que vem da Paraíba, passa para o Rio e termina sua vida em Leopoldina, Zona da Mata, perto de Juiz de Fora, né, e tal. Augusto dos Anjos tem um pouco, para mim, de Gerson Flávio, e talvez até na área aí do professor Gamboge, o Raimundo Correia, um dos adeptos do parnasiano aqui no Brasil, né? Ele também, eu vejo um pouco, né, do Maupassant, sem dúvida. Não estou aqui para concordar ou discordar, mas acho que esse estilo noir, né, do sobrenatural, muito bem colocado pelo Leonardo, do Edgar Allan Poe, e do Maupassant também, né, um dos grandes franceses, né, com realismo, mas que também flerta com o fantástico. Então, aqui eu vejo o fantástico, eu vejo um pouco do absurdismo, eu vejo aqui do realismo, mas eu vejo talvez uma pessoa que não dê para poder se identificar, né? O encontro das belas artes com a arte na forma pura, seja por forma de pintura, por forma de escrita, né, de personagens diferentes. Eu imagino até que alguns curtas de cinema poderiam muito bem se aplicar aqui. Mas é muito gostoso, é diferente e é único, né? Então, como eu aprendi, e é uma questão, né, que passa aí pelo simbolismo, né, por diversas correntes literárias, classificáveis ou não, que é justamente a estética, a forma pela forma, né? Eu acho muito interessante, que eu acho que daqui a pouco a gente poderia se encontrar nesse pub tão agradável aí do Rodrigo, com pessoas tão bacanas como estão aqui ao vivo ou nos assistindo. Eu imagino isso aqui graficamente, aqui, com vários contos aí para cinema, que também seria muito interessante. Então, acho que ele é inclassificável. Ele é único, muito interessante, nos provoca, nos instiga, e é muito bacana aqui, de toda humildade, estar aprendendo aí com Gerson Flávio. As pessoas deixam legado e as pessoas são eternas. Eu acho que o gênio, ele é eterno. O gênio não morre, fica para sempre. E a gente, o pobre mortal, sempre vai aprender com ele. Eu me senti aqui um pobre mortal aprendendo muito. Obrigado a vocês todos aí. Obrigada, doutor Nicolato, que coisa boa, é muito bom ouvir isso e saber que o nosso esforço, né, Leonardo, valeu a pena, né? Porque tem muita coisa aí para ensinar. E essa questão aí dos filmes, sabe, que me passou pela cabeça mesmo. Eu até conversei com o Leonardo se a gente não devia entregar alguns exemplares para diretores, né, para pessoas que têm esse dom de querer filmar o não real, né, esses sonhos. Então, é uma grande ideia mesmo. Obrigada. Obrigado a vocês. E eu queria passar agora, então, para a Gabi. A Gabriela é que fez as lindas ilustrações, né, do livro. Eu não sei se a gente pode mostrar, Daniel, algumas delas. Pode filmar aqui as ilustrações. E eu queria saber da Gabriela, porque a Gabriela, além de tudo, tudo começou com a minha mãe. A minha mãe que resolveu retirar o manuscrito dele e começou a digitar, né, corajosamente, depois de muitos anos, né, porque tudo isso relembra ela alguma coisa com muita alegria, mas com muita dor também. São emoções muito intensas, né, para ela. Então, ela resolveu, e aí depois houve um equívoco eletrônico, que sempre acontece, e perdeu-se, e eu passei, então, para a Gabriela. Eu falei, Gabriela, você pode digitar isso para mim? Eu completamente sem tempo, né? E ela digitou. E a Gabriela se despertou artisticamente lendo o livro, digitando o livro. E aí ela resolveu fazer... TCC, né, que chama, o TCC, porque ela é formada em Belas Artes, na Escola Guignard. Então, ela resolveu fazer as ilustrações, ela ficou inspirada para fazer as ilustrações. Então, eu queria que a Gabriela nos contasse um pouco como é que foi essa relação com o livro e o que despertou ela para as ilustrações. Bom dia.
O Rodrigo falou que estava nervoso e aí deu um show de palavras, agora eu não sei nem o que dizer, né? Mas eu quero agradecer muito a todos que estão aqui presentes, virtualmente também, meus amigos, meus familiares, principalmente a Patrícia, por essa oportunidade. É uma honra muito grande, um privilégio ter participado da produção desse livro, fazendo essas gravuras. E foi isso que ela disse mesmo, assim. Eu peguei o livro para digitar, né, os manuscritos e me encantei muito a cada leitura. Então, pedi para ela para eu utilizá-los como uma inspiração para o meu TCC. E ela acabou me convidando para adicionar essas gravuras ao livro, né? São gravuras em metal, uma técnica que chama maneira negra. Não vou entrar muito, né, na questão técnica, mas é uma técnica que utiliza muito preto, a cor preta, essa penumbra, e eu achei que conversava muito bem com os temas do livro, né, com tudo que está por trás, com essa questão dos distúrbios psíquicos, né, os sofrimentos mentais. E eu fiz essas gravuras colocando a figura humana, tive a ajuda até de 2 amigos meus, um fotógrafo, que é o Kaique, e o Marcos, que foi o meu modelo, né? A gente buscou assim por expressões faciais que revelassem um pouco dos sentimentos que eu percebi lendo, né, esses contos. E então eu fui desenvolvendo esse processo no ateliê da Escola Guinhar, com a ajuda do meu professor, o Paulo. Também um agradecimento aí aos 3. E, assim, eu me senti muito emocionada nesse processo. Ontem também, quando vi, né, esse livro pronto, me emocionei muito relendo alguns contos, lendo o texto do Rodrigo, achei muito bonito. E, bom, é basicamente isso, assim. Eu acho que qualquer dúvida que as pessoas tiverem sobre a técnica podem me perguntar, mas foi mais buscando mesmo essa sensibilidade, essa questão do que está escondido ali. Se você olha essas gravuras à distância, só vem mais um retângulo preto. Eu não sei se está O pessoal do YouTube está vendo. Ah, tá. Eles estão vendo. De longe, todo mundo assim, assistindo. Gravuras, Pode explicar ficam... direitinho que está todo mundo Tá. lá assistindo. De longe, as gravuras, elas realmente ficam apenas 5 retângulos pretos. Você não consegue ver muito. E, então, você precisa aproximar bem da imagem para conseguir ver aquela figura humana ali com as expressões faciais delas. Então, é meio que até os contos dele, muito se revela, você tem que buscar bem, né, ali o que está escondido. Muito até o que tem no seu texto, Patrícia, falando dele, às vezes, se recolher ali, ir para a escuridão de novo. Então, eu tentei passar um pouquinho disso nas minhas gravuras. E é isso. Pois é, então nós fomos... O livro tem 2 presentes, né? O texto do Gerson Flávio, do Gago, e as ilustrações da Gabriela, que a gente fica eternamente grata. O presente foi para mim, na verdade. Assim. E aí, para falar mais um pouquinho sobre os sentimentos do Gago, o que passa o livro, a leitura dele, eu queria que o meu marido, Luiz Carlos Gamboge, falasse um pouco. Ele fez um poema, que é o prólogo do livro, né? Ele fez um poema, e aí eu queria que ele falasse um pouco sobre isso. Estou sentindo falta de uma coisa e eu gostaria de exteriorizar aquilo que sinto falta, porque acho que faz bem dizer, expressar o que sentimos num ambiente como esse. Eu acho que temos ouvido palavras tão bonitas e temos tido recordações assim tão bonitas, tão tocantes, que eu sinto que falta palmas. Palmas a todos, mas sobretudo ao Gerson, que é o grande homenageado dessa manhã e que foi a pessoa que nos reuniu em torno de uma das obras que ele nos legou e que merece todo o nosso aplauso pela vida que teve, pela coragem com que enfrentou seus problemas, pela determinação com que
encarou seus desafios e, sobretudo, pela capacidade inequívoca de exprimir, como poucos, o sentido da vida por meio das artes. Não falarei muito sobre o Gerson, porque minha esposa, Patrícia, que é dele irmã, já fez um belíssimo texto ali de apresentação, em que, ainda que em poucas palavras, informou a todos quais são as suas principais características, aquele seu jeitinho doce, aquela sua preocupação com o detalhe, aquela sua preocupação com o pequeno, a sua preocupação com o quase perfeito, né? E, ao mesmo tempo, aquelas fases em que ele se recolhia para uma região, digamos assim, noturna, para uma região de grande penumbra, e momentos esses em que ele, se encontrando nessa região, ele se sentia muito ele e vivia o mundo próprio dele. E são momentos em que ele se valeu para escrever obras como essa que nós estamos hoje entregando ao público que gosta de literatura e que gosta de conhecer textos bem escritos e que tratam a vida de uma maneira diferente de tudo aquilo que é comum encontrarmos em outras pessoas. E eu quero muito agradecer a presença aqui do Dr. Nicolato, que não digo a vocês, aquele que me dá o caminho, porque o caminho eu acho que cada um tem que escolher, mas me ajuda a caminhar. Talvez seja meu cajado, e eu sempre que preciso de um amigo, de alguém que possa comigo conversar para discutir qual o jeito de caminhar, eu procuro, preservando o meu caminho, mas encontrando nele como que um mestre que vá me ajudando a manter os passos, programar os passos para que eu possa alcançar os objetivos do meu caminho. Quero agradecer muito a presença do Leonardo, que foi responsável pela programação editorial e que fez um trabalho que me passou a impressão de que fez um trabalho que fez com muito gosto, não só na perspectiva comercial, mas na perspectiva, digamos assim, de alguém que tem compromisso com as artes, tem compromisso com a literatura, e isso ficou muito claro na sua fala, né? A Gabriela, que escreveu, na verdade, escreveu com a expressão das imagens, né, completando os textos, usando uma expressão que ela própria fez, conversando com os textos e talvez procurando exprimir o que está dentro do texto numa imagem que ela própria enxergou e imprimiu ao seu trabalho. Cumprimento a todos meus filhos, minhas noras e amigos e todos que aqui se encontram. Eu vou pedir emprestado ao Nicolato um exemplar aqui, mas devolvo, viu, Nicolato? Fica tranquilo. Eu posso falar que está maravilhoso. Porque aí quando me foi pedido para escrever o pós-fácil, eu procurei saber imediatamente como seria, ou me mirei em como seria aquela região de negra, aquela região escura, aquela região obnubilada, na qual ele se refugiava e que era um momento de grande sofrimento para ele, e é um momento que muito nos marca, e era um momento que ele exprimia fortemente
coisas como aqui estamos encontrando nessa obra. Eu nunca conheci o momento, digamos assim, da escuridão, mas já estive na penumbra, já estive na sombra. De forma que, a partir da sombra, eu tentei escrever aquilo que imagino ser a escuridão. E o texto que ficou é esse aqui. Esta dor que não sossega, dor sem remédio, sem compreensão, dor perversa, cruel, dor sem compaixão. Mãe, esta dor que não sossega, faz-me dormir debaixo do chicote, acorda-me aos tapas e pontapés, e põe-me de joelho sobre as pedras à sombra do cadafalso. Pai nosso, Ave Maria, bendita sois vós, cheia de graça, bendito é o fruto do pão do vosso dia, assim como a terra no céu. Salve, Rainha, perdoai nossas ofensas, Mãe de misericórdia, rogai por nós que recorremos a vós. Vida, doçura e esperança. Não nos deixeis cair em tentação. Amém. Oi? O Culi? É o meu irmão caçula, que inclusive aparece ali, abraçado ao Gerson Flávio. Bom, eu agradeço a todos. O livro está disponível, né, para quem quiser comprar, né, no site, né, da Caravana. Então, por favor, se vocês ficaram curiosos, né, a respeito dessa obra magnífica, né, ensinadora, poética, instigadora, então está disponível para todos no site. E aí agradeço a todos que estão aqui, a todos que estão aí do outro lado, né? E vamos aqui, mais uma vez, aplaudir e agradecer ao Gerson Flávio por ter nos deixado obra tão bonita. Obrigada. E a partir de agora, quem quiser continuar ligado, nós vamos mostrar as obras de arte. Nós selecionamos, não estão todas, porque são muitas, mas nós selecionamos as principais obras de arte dele, incluindo as charges da revista do Cruzeiro, quando ele só tinha 17 anos. Muitos aqui nem sabem o que é o Cruzeiro, né? Mas o Cruzeiro era a revista mais importante do Brasil, na época em que ele fez essas charges, né? Então, ser selecionado para uma charge do Cruzeiro é porque realmente tem valor, né? Tinha muito valor nessas charges. Tanto valor que não se chamava Atlético, Pois é. Estão me lembrando aqui de novo. Isso foi assim muito impressionante. Nós sabíamos que ele tinha feito charge, mas não sabíamos a data, nem que dia que era. A gente se perdeu essa história. E aí eu entrei em contato com o acervo do Estado de Minas, e lá estava uma grande pesquisadora, Irene, que espero esteja nos ouvindo, e ela, apenas com o nome do chargista e uma época mais ou menos, conseguiu achar todas as charges, os originais que estão com ela, né, e a revista correspondente que foi colocada. Então, eu agradeço demais a Irene, agradeço demais o acervo do Estado de Minas, que nos disponibilizou esse tesouro, né, que foram as charges do Gago. Acho que agora eu lembrei de tudo, né? Obrigada. Vamos